No ar, Mescla. A apresentação Diego Monsalvo e Marco F. Diego, tá no ar, cara? Não, não tá. Não tá no ar? Acho que então não. Eu vou ler um pedaço da carta aqui. Não, isso você não vai fazer hoje. Faço uso do seu programa para não vai fazer isso hoje. Mas, cara, tem que ler essa carta. Não, tá rolando uma o cara ameaçou a gente, cara. A gente tem que ler esse negócio. Não, tá rolando uma eu vou ler, cara. aí. Não. Eu vou ler. Nem que eu saia desse programa, eu vou ler essa carta, cara. Não, até que tem gente que tá debatendo na internet, já começa a aparecer Mas, cara, isso envolve gente importante, cara. É melhor a gente ler. Não, eu acho que não. Não? Não. Eu vou ler durante o esse programa. som aí acho que é ao vivo, ó. Acho que entrou. Tá ao vivo, cara? Tá ao vivo. Começou o programa. Opa! Cara, eu tô vendo que tem umas coisas diferentes aqui. Você trouxe alguma coisa pros nossos convidados? Eu trouxe o quê? Gelatina, pipoca, chá. Nada pronto. Paçoquita. Não, nada pronto. Mas e como é que a pessoa come? Ou é cenográfico isso aí? Não, é só Não, o cookie não é global. cenográfico igual o mija. Eu não comeria esse cookie porque eu não tenho certeza da procedência. Da procedência. Já está. Mas, Diego, então começou. Então esse é o programa Mescla. Mescla. Direto de qual rádio? São Vicente. Não, da Rádio São Vicente. A rádio é primeira. A Rádio Primeira aqui em São Vicente. Primeira, nossa, fiquei até emocionado. Que rua que fica a Rádio Primeira? Que rua que ela fica? 11 de junho. Né? Em cima do shopping que fica ao lado da Sodier. Então a gente está começando o programa dessa semana aqui do programa Mescla. Nós temos convidados bastante especiais, que é a única coisa que presta nesse programa. Né? Já vamos anunciar esses convidados. Mas eu posso mandar um abraço? Um abraço ou um abreijo? Um abraço só. Eu mando abreijos. O doutor Rogério Vidal, que é assim, ó, a minha avó e o Rogério ouviam. Né? Minha avó, infelizmente, faleceu. Então, atualmente, é o nosso único ouvinte. Ele já mandou 425 mensagens. Tá? Ele é uma pessoa que eu acho que ele está afim, talvez, do Mudinho. Então, eu vou mandar um abraço para o Guilherme. Sabe quem é o Guilherme? O Guilherme do Palésio, que faz a Não, o Guilherme é aquele moleque pilantra de cabelo verde lá do Objetivo do Guarujá. Que também, de vez em quando, fica ouvindo o programa. Participa. Ele não tem o que fazer. Participa. Pro Cláudio de Guarulhos. Esse daí que ele falou que a gente não conhece ele. O Cláudio Provazzi, que é um corintiano fanático. Provazzi. Tá certo? E também parabenizar os aniversariantes da semana. Quem? Você, né? Ontem, parabéns. O Arthur, eu fiz 27 anos. 27, nem parece. Arthur Ramos, que é um setorista do... Rude Ramos? Do Lance. E setorista do Santos no Lance. E vou mandar um abraço pro Dino também, que faz 28 anos amanhã. Dino, da família? Da família Dinossauro. Ele é dono de um restaurante famoso aí da cidade, mas que a gente não vai citar. Não vai. Não vai citar. Se ele pagar, a gente fala. A gente pode falar. É assim. E nós temos duas pessoas muito especiais aqui hoje conosco. Né? Então, você poderia apresentar a nossa convidada. Você tem o currículo dela aí? Óbvio, né? E não é pequeno, não. Essa mulher é... A Raquel, que inclusive é grande responsável pelo começo disso tudo. Ou seja, o nosso piloto a gente gravou graças a ela. Eu acho que ela vai ser condenada vai ser por isso. Pra ela. Mas enfim, a Raquel, que é professora. Coitada. Né? Coitada. Jornalista. Coitada. Cineasta. Coitada. Já é melhor. Comunicadora. Melhor. Fomentadora de arte. Aí melhor ainda. Cultura. Entretenimento. Maravilhosa. Reflexão. Muito bom. É isso aí. Coordenadora de Você não vai falar o sobrenome da Raquel, ela é Raquel. Raquel Pellegrini, meu Deus. Quem não conhece Raquel Pellegrini? A Raquel Pellegrini em todo lugar. Agora, Raquel, mas o cara vai saber qual. Só tem cara, esse roteiro tá muito ruim. Tá ruim? Você que fez ou foi o Mudinho? Não, foi. Ó. Foi o Mudinho. Sempre rola lá, né? O cara é complicado. Quem é o Mudinho? Aliás, eu não apresentei. Nem ele se apresenta. Mas o que ele faz aqui? Não, aperta botões. É o que ele faz. Sim. Então, a Raquel, que além de tudo... Você não vai falar o sobrenome de novo. Raquel Pellegrini, meu Deus, só tem uma com esse currículo, cara. Mas você tem que falar Raquel Pellegrini. Raquel Pellegrini. Cara, você é um bom moço, mas você tá atrapalhando esse programa, cara. Então, a Raquel, que além de tudo... Tá certo, Raquel? Você foi coordenador de cinemas da Secretaria... Da Secult, né? Da Secult. Secretaria de Cultura de Santos. E atualmente é secretária de Junta de Cultura da cidade de Santos. Diretora organizadora do Curta Santos. Sim. Também. Curta Santos. Sabe o que é o Curta Santos? Eu tenho ideia. Então. Exatamente isso daí que você pensou. Então, Raquel, boa tarde, boa noite. Boa prazer noite. receber a Raquel aqui. Obrigado. Né?
Obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, acho muito bacana. E eu acho que, assim, todo canal de comunicação é muito importante, né? É muito importante para a gente falar da nossa região, né? A gente falar da importância da cultura da nossa região. Então, vocês estão de parabéns. Eu adorei a dinâmica do programa, achei muito bacana. E muito legal que vocês continuaram, né? Isso começou lá atrás e olha só, né? A gente começou fazendo... A Raquel nos permitiu usar, inclusive, os estúdios da Broadway. E emprestou um estagiário que prestasse à época. Eu falava até o cara. Exatamente. Hoje fica difícil. E aí a gente começou com um programa que na época chamava Tiro Certo. Que é muito legal. Foi muito legal. Foi. Enquanto durou... Durou um programa. 2 horas e 32 minutos. Um piloto. Só teve o piloto e nós levamos em várias rádios e nunca foi aceito. Recusado total. Mas foi um sucesso. Total, sim. Sucesso absoluto. Ô, Diego, e se o cara quiser participar do Mescla, sei lá, ele está preso no trânsito, né? Ou ele está preso mesmo, né? Você sempre vem com essa pergunta para mim. Como que ele faz? Ele pode participar pelo Facebook? Nós temos facebook.com/programa Mescla com Z. Já me perguntaram, por que não é Mescla com S? É porque é em francês. Porque a gente quer atingir o quê? O mundo. Os hispano-americanos. É óbvio. O mundo. Óbvio. Você tem ideia da nossa audiência? facebook.com/programa Mescla. Aí você... facebook.com/TV Primeiro Oficial ou no site da Prefeitura de São Vicente. Pergunta para mim qual que é. Qual que é? É sãovicente.sp.gov.br. Aí você vai lá em informação, clica e você tem a sequência. Tem todos os que eu não sei qual é. É isso aí. E se o cara quiser mandar um WhatsApp? Um WhatsApp. Aliás, para mandar o WhatsApp já fala da pergunta da semana, né? Tem Essa pergunta da semana? A gente sorteia os 2 livros do Quais Gabriel livros? Pierin. Os livros, você não quer mostrar os livros? Uma Estrela na Escuridão. Depois eu mostro. Uma Estrela na Escuridão. Não, eu de ajuda pro estagiário 2. É rádio, a gente não tá aparecendo. Tá no Face, cara. Não, mas é assim, ó. Entendeu? Então eu vou ler a carta. Da carta você não vai ler hoje. Eu tenho que ler a carta, essa cara. Carta você não vai ler. A gente vai sortear os 2 livros do Gabriel Pierin. Vamos sortear a carta. Ah, chato. A carta você não vai ler, essa carta aí. Já começou a dar problema. Tá aqui na minha Conversei mão. com 2 testemunhas. Olha, O que primeiro pode acontecer com voltaram para trás. Lava Jato pode nos pegar? Não, deram para trás. Então, eu... Medo? Eu tô com medo. Você tem medo? É claro. Eu não tenho medo, cara. Pô, você é muito corajoso. Lembra da pergunta da semana, dessa semana aqui? A da semana passada foi qual? Também qual não sei. Que é o correto? Biscoito ou bolacha? Não sei, cara. A gente também não sabe. A Raquel tem ideia de que Tem ideia? Biscoito ou Biscoito ou bolacha? Depende, né? No Rio é biscoito, Olha só, aqui é bolacha. Como é bom conversar com gente inteligente, né? A gente ficou 2 horas tentando chegar a uma conclusão, não chegava a nada. Nada. E aí a gente tem o sorteio dessa pergunta. E tem outro cara aqui no estúdio também? Tem, esse daí você apresenta. Agora, antes de mais nada, a pergunta dessa semana, Eu não sei, cara. Você faz o roteiro pequenininho, não dá pra ler, A cara. pergunta da semana é, na sua opinião, qual fato considerado histórico não teria ocorrido? Invenção da roda. Invenção da roda. Que mais? A Lua. A Lua não existe. A Lua A não viagem à Lua, né? Viagem à Lua. Enfim, muitas coisas. Michael Jackson não morreu. Isso é polêmico. Então, mas eu só vou falar... Qual que é o WhatsApp, cara? WhatsApp, qual que é o WhatsApp? É 13? É 13 997100988. A pessoa que enviar uma mensagem, que não tiver mais nada que fazer, por favor, coloque o nome. E vai estar concorrendo, inclusive, Ao respondendo Hot essa pergunta. Hot Roll. E o que mais? E o que mais? Um temaki. Temaki lá no restaurante Campai, da Mérita. Da né, que é Pedro Lessa, é isso. Tá aqui o número, mas eu não... 1662. Sim, A Mérita é amiga da gente, japonesa. né, tadinha, ficou com pena e falou, vamos ajudar esses caras. Ao nosso lado aqui, o Saulo. Saulo Vitor. Palmeirense fanático. E canta né, naquela banda. pai de 7 filhos, né, com 7 esposas diferentes. Poxa. E professor de língua portuguesa. Ah. Ele veio aqui ajudar nos nossos debates, veio aprender um pouquinho aqui com a Raquel. Então, muito boa noite, Saulo. Obrigado pelo convite. Boa noite. Vamos aproveitar Muito feliz de estar aqui do teu lado. Sim, né, é nesse maravilhoso. momento muito especial aqui para mim também. Muito contente de verdade. Todo mundo que te conhece, que trabalha contigo há bastante tempo, sabe o quanto é importante para você estar aqui. Foi bem ensaiado, né, cara? Foi. De coração, você sabe que é de coração. E já já faz isso? E já começou. Bastou um cookie, Bastou um cookie.
Esse e ele já começou com informações lugar erradas, que eu não posso né? citar, que você pediu para não citar. Não podemos fazer propaganda. propaganda. A gente cita. Sim. É isso. Pô, a primeira vez que eu venho num meio de comunicação e tu me atrela ao Palmeiras, aí não dá, né? Você não é palmeirense, cara? Não, futebol você sabe não, muito cara, bem. Não podemos falar de futebol. Eu sei que futebol não é o assunto daqui. Muricy, você não É o gosta próximo. de futebol? meu, futebol é muito ruim, né, meu? Pô, não vale nada, né, cara? E você tá parado, Muricy, você pretende voltar? Eu tô de boa, né, meu? A Globo paga bem, tô de bem, né, meu? Pô, o resto, ficar cantando na beira do gramado não vale, E quem né, você acha que vai ser campeão brasileiro? Pô, eu acho CSA? que o Flamengo, né, meu? Ou o Cruzeiro, né? O Uma Cruzeiro tá questão- bem, né? Flamengo, Cruzeiro? Cruzeiro tá bem eu pra vou pelo caramba. que tá na ponta, né, meu? É isso aí. O Saulo é fanático torcedor do Corinthians, pai da Estela, que é uma menina muito bonitinha. Estela Novacella. Não. Ela tem nome artístico já, Estela de Belo. Estela. 3 Olha, meses, que nasceu bonito. agora. E a menina é Muito bonitinha muito mesmo, feliz. né? Fazendo um comentário que acho que nunca foi feito, ainda bem que puxou a mãe, né, cara? É, Nossa, com acho que certeza. nunca Isso ninguém falou aí, isso. essa é a melhor parte. Você sabe o dia que a gente foi ameaçado? Ameaçado por quem? Pelo Bob. Ah, não. Sim. Policial? Aquele policial de cartolina que foi sim, roubado, tô brincando. ele tá nos ameaçando. Mas ele tava na Escócia. Mas ele veio ele mora no Rio agora. Caramba. E ele falou viagem, né? que é melhor a gente tomar cuidado quando sair aqui dos estúdios da Rádio Primeira, porque a gente Isso está aí, correndo. a gente falou faz um tempo já, né? desse Então, tema. mas é que você acompanha o Facebook, eu acompanho o WhatsApp. Recebemos ameaças pesadas, cara. Do Bob mesmo. Do Bob e também de pessoas que exigem que a gente leia a carta. A carta a gente não vai ler, eu peço desculpas a todos os ouvintes. A gente não vai ler, Quantos eu estava seriam? numa investigação séria. Quem acompanha o Facebook está vendo a investigação. Falei com 2 testemunhas, peguei as imagens de uma câmera, mas está dando problema. Cara, dando mas aqui é problema. fundamental a gente esclarecer Não, isso. tá dando problema com gente grande. Mas as evidências são claras, né? As evidências são claras, cara. Tá, então. Aqui, ó, eu vou ler um pedaço, cara. Não, Todos assistimos seu cortejo e seu enterro. não. Ele morreu, cara. Ele Não. morreu. As pessoas pensam que ele não morreu. É justamente isso que a gente foi investigar. Tá certo. E tem alguma coisa pra gente fazer hoje? Você preparou alguma coisa? Não, Tem eu- alguma notícia que você queira comentar, que a gente possa conversar com a Raquel, com o Saulo eu Vitor? não preparei nada. Nada, cara. Por mim, eu começo já conversando coisa séria. Com a Raquel. Com a Rafa. É óbvio, né? O Saulo O também. Saulo. Mas a série é com ela, eu tô aqui só. Não, o Saulo é um intelectual. Então. Vamos lá. Aqui não. Mas vamos conversar com a Raquel. Vamos. Então apresenta a Raquel. De novo? Você já apresentou, né, cara? De novo, já apresentei. cara. Então vamos lá. Vamos lá pra onde? Conversar com a Raquel. Raquel, diz uma coisa. Você vai falar sério. É óbvio, né? Agora começa. Raquel, diz Vamos uma lá. coisa. Fala um pouco da sua formação, porque você vem do jornalismo. Vim. E aí você foi parar na área mais da cultura. Não que o jornalismo não se aplique à cultura, mas você foi parar na produção cultural. Foi. Na verdade eu sou jornalista formada, né? E comecei em rádio, olha só, né? Voltando à origem, comecei na Rádio 95 na época, e depois fui para a TV Litoral, que foi a minha grande escola, né? A TV Litoral, primeira TV regional, né? Tinha até um slogan, TV que estava no ar e ninguém vê, né? Era a TV Oxigênio na época. Mas a TV Litoral foi a minha grande escola. E lá eu fui a primeira repórter da TV regional, né? Comecei fazendo jornalismo lá, depois apresentei um programa de videoclipe, e aí fui para a TV Brasil na época, que era SBT. Que ano isso, Raquel? Isso, ó, eu entrei na Litoral, na Rádio Litoral, em 89, né? Aí em 90 fiquei na rádio, trabalhava na rádio com Pedro Emílio, era mó galera, assim. Fazia jornalismo e era operadora de mesa, né? Que nem o Mudinho ali, fazia a mesma coisa. Olha, ele nem Fui percebe. Mudinho já na minha vida, uma vez. E aí depois eu fui, aí na TV Litoral aprendi a fazer de tudo, né? A gente aprendia lá a fazer de tudo, editar, fazer texto. Fui editora-chefe do telejornal com a Solange Freitas, que era Solange repórter. Freitas, nossa. O Oswaldo Júnior, que era outro repórter. Era uma galera naquela época muito legal, assim. E aí depois eu saí, fui para a TV Brasil, isso já em 92 para 93, 92, apresentei o primeiro programa de venda ao varejo da região, que era o Video Shop, que também hoje agora tem um monte, né? Mas naquela época tinha um só. E aí, no final de 93, entrei na TV Mar. Porque aí eu queria tirar um pouco a minha imagem dessa coisa do varejo, né? De apresentadora, e fui trabalhar
na parte de jornalismo, era editora de imagens do... A TV Mar aqui era... Era Manchete na época, era Manchete. A gente tinha um puto espaço grande, assim, para poder trabalhar, porque a Manchete não repassava grana, então a gente tinha um espaço, era uma... E foi também uma segunda grande escola, porque na TV Mar a gente tinha equipamentos muito legais, assim, muito bons. Era a TV que tinha o melhor equipamento na época, mais até do que a Tribuna. A Tribuna começou com o Matic, a TV Mar já começou com Beta, então os saudosos aí sabem do que eu estou falando. E aí depois, lá na TV, foi assim, eu fiquei 11 anos lá praticamente, na TV, passou a ser Record. E de lá eu acabei indo para o departamento de produção, dirigindo programas, e aí essa minha questão cultural acabou florescendo, e eu sempre gostei de cinema, era uma coisa que eu sempre adorei, e aí eu comecei a fazer cursos paralelos da área cinematográfica. E aí entrei para isso, depois comecei a dar aula em 2001. Você dá aula do quê, Raquel? Eu dou aula na faculdade de cinema hoje, né? Comecei na faculdade de rádio e TV, e hoje dou aula na faculdade de cinema, eu dou aula de introdução à linguagem audiovisual, de direção, né? A disciplina de direção, a disciplina de documentário, orientação de TCC também. E às vezes, né, também já cheguei a dar aula de edição, já dei aula de várias coisas, mas hoje, assim, é introdução à linguagem audiovisual, direção audiovisual, documentário e orientação de TCC. Diego, quando eu ouço a Raquel falar, eu olho para você, eu fico pensando, como que uma pessoa pode fazer tanta coisa e outra não servir para nada? Para nada. Né, cara? Nem peso. Imagina, Diego é um ótimo professor de filosofia. É verdade. Quem quiser, por favor, estou precisando de aula. Quem quiser, eu estou entregando currículo. E eu estou falando sério. Sim. O pior é que eu estou falando Vamos falar com a Paula Orsatti lá, hein, Diego? Vamos lá, hein? Estou precisando mesmo. Gente, ó, estou enviando currículo. Pode mandar o WhatsApp aí que eu mando meu currículo. Vale alguma coisa? Não sei. Vamos tentar. Sim. Né? Porque a gente está aqui na cara e na coragem, né, cara? Todo mundo diz, os boletos vão chegando, e aí? E aí ignora, cara. Ignora. A profissão de professor. Muda a caixinha do prédio. Né? Muda um númerozinho que o cara põe a conta no ou faz o sorteio, né? Fala, qual eu vou pagar? Vamos fazer um grande sorteio, joga para cima. Teve uma vez, muito tempo atrás, que eu olhei meu saldo no final do mês e estava alto. Né? Tomou um susto. Não, eu não percebi o sinal de menos. Né? Aí eu passei a adotar essa tática. Né? Primeiro, eu dou o telefone errado para o banco, tá certo que o cara vai procurar. No meu telefone, sempre ligam pro Arnaldo. Você tá ensinando isso para as pessoas. Não, cara, é assim um jeito de você não se estressar. Né? Então, ou não morrer antes também, né? Porque o jogo é duro. Que, aliás, cara, a gente corre risco por causa da... Não, a carta você não vai falar. Eu tenho que ler, cara. Esses caras estão me ameaçando. Não, você não vai ler. Estão te ameaçando para ler, como estão me ameaçando de processar. Então a gente vai ter que se separar, cara. Não, mas a gente não é casado, meu amigo. Não, amor, mas a gente vai ter que separar aqui do programa. Porque no primeiro programa, sugeriram que um de nós dois fosse substituído. No segundo, que o outro fosse substituído. O que ficasse ou seja, ninguém. Então o negócio está complicado aqui, Raquel. Eu não sei o que fazer. E eu vou confessar, estou fazendo o programa com você aqui, cara, porque efetivamente eu não arrumei ninguém para dividir os microfones. Tá legal, mas assim, aí a coisa vai funcionando, cara. E eu tenho medo que o dia que você arrumar aulas, que você começar a ficar muito bem de vida, você vai largar o programa. Ainda mais sendo professor, espere isso de mim. E de filosofia ainda. Com certeza. O Brasil é um país que investe, apoia, com certeza. Agora, inclusive, aí que despencaram, né? As buscas e pesquisas pela área de filosofia e ciências sociais, né? Que, na verdade, a gente discutiu isso na primeira... Aliás, eu tenho muito não orgulho. Serve para nada. Agora, aliás, eu tenho muito orgulho. Estava dizendo até para os alunos, eu tenho orgulho danado de estar na área que eu estou, que é filosofia. Nunca tive pretensão de ser rico sendo professor. Sou muito realista. Agora, foi a única disciplina caçada por um regime, por outros, mas no Brasil por um regime, nominalmente. Em 71 foi tirado, filosofia foi tirada. Então, quer dizer... E é um momento mágico na história brasileira, né? E que acho que essa retirada foi estratégica para o milagre brasileiro. Milagre brasileiro. Olha só, atravancava o progresso. Perigoso, né? Pensar... Opa, muito eu nem sei perigoso. se eu falei para você, mas o Saulo Vitor também é professor, cara. Olha que desagradável. Falei? Falou. Estamos aqui nesta mesa. Ele só falou a matéria errada, 4 professores aqui. 4 professores. Professor é uma de gangue isso aqui. geografia e geopolítica, né? Isso, Por favor. Não era literatura? Me dá aula de literatura.
Cara, comparada. Você já reparou que você dá aula de filosofia, se você entrar e falar que você é o professor de física, ou de química, de biologia, não muda nada. Nada. Né? Até é capaz ele entender mais uma aula de biologia que você dê do que o professor de biologia. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Aliás, o que eles estão querendo, me parece, cada vez mais do professor é um animador de buffet. Sim. Né? Professor profissional. É isso. Eu dou aula de matemática, eu dou aula de filosofia, de direção e de culinária também. É isso aí. Qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que elencar assim, as matérias e perceber que a sua disciplina não serve para nada. Para nada. Perfumaria mesmo. Não tem esse termo para ela? Perfumaria? Então. É Mas por que ela assusta tanto? Sei lá, cara, porque você não é um cara muito Por que em 68 na França sai uma juventude pedindo Descartes? Você já viu isso na sua vida, meu querido? Quem que é Descartes? Você já viu alguém pedindo Niels Bohr na sua vida? Você não viu, cara. Você não viu. Os caras saindo pedindo Descartes em 68, aquela juventude francesa. Sóbrios. Todos sóbrios. Todos sóbrios pedindo... Só se faz filosofia sóbrio, meu filho. Sim. Só se faz filosofia sóbrio. E diz uma coisa... Até a filosofia de bar. Já sei, a carta. Até a filosofia de bar. A carta, você está falando. Essa é a mais legal de todas. É a mais legal, com certeza. Tem alguém participando do programa, Diego? Tem alguém participando. Ó, aqui no WhatsApp não tem nada, cara. Ó, aqui eu posso ler o que o cara escreveu semana passada e fingir que é dessa semana? Pode fazer isso. Porque aí a gente não tem nenhum ouvinte, cara. E hoje tem o sorteio, as pessoas não podem esquecer. Sorteio do quê? Sorteio de 2 livros. De quem? 2 pessoas diferentes vão ganhar esses livros. Né? Não é para a mesma pessoa. E como é que a gente vai saber se são 2 pessoas diferentes? Porque a gente vai sortear aqui. Tem a caixinha. Você fez caixinha, cara? Não, já comprei assim. A Raquel, você comprou onde essa caixinha? Ela vai sortear. Não, nessas lojas de entretenimento adulto. Então tá aí. E qualquer coisa. Posso ver os nomes que estão? Não. Tem que ser um negócio idôneo. É que tá, Raquel, é assim, ó, Diego Monsalvo, Mudinho Monsalvo, só tem 2 João nomes Monsalvo. Né? Só tem 2 nomes. Escuta, e você ia ler as mensagens aí que a gente tá recebendo no WhatsApp? Não tem nenhuma, cara. Pô, eu recebi aqui várias. Eu vou ver se tem aqui, ó. Eu vou pegar as mensagens pessoais no meu WhatsApp. Pessoais. Vamos olha, aqui, que sensacional. Sortear a carta foi o máximo. Então estou apoiando Quem que é? O Rogério Vidal. Óbvio que é o Rogério. Quem não é? O ouvinte número 1, número 2 e número 3. Minha avó era o número 4. Vamos lá, tem aqui, ó, a Mérita tá mandando mensagem no meu. Mandei lá. Mandei a mensagem no WhatsApp da rádio, só que não chegou. Ah, não chegou? É. Ah, meu Deus, que pena. Aqui, ó. Posso ler do grupo da família, cara? Por favor. A minha tia tá falando que vai ter um churrasco no próximo sábado. Olha, que delícia. R$200 por pessoa. Caramba! Ai, que tudo. Olha, a família superfaturando a coisa, hein? É que tem uma taxa. Sempre. Tradição Veja familiar, bem, né? hein? Tô ouvindo, a minha filha tá ouvindo, cara. Ó, falando sua filha, Amanda Vaz, Matheus Barreto, Maria Antonucci, Ana Carolina Pataro, Aldo, que esteve com a gente semana passada. A Maria Anselmo. Você pagou o Aldo, cara? Mérita. Você depositou a grana do Aldo? Não, nem sabia disso. Não tem o cachê? Não, não tô sabendo disso. Você não combinou com o Saulo Vitor e com a Raquel? Não, o Saulo pra mim era aquele cantor, ele não cantava a Banda Eva? Tinha isso aí também. Saulo também. Grande artista, isso aí. Saulo da Banda Eva. Maravilhosa Banda Eva. Maravilhosa Banda Eva. Hoje ele é carreira solo. A minha não chegou também. Seu microfone do Diego são baixos. Tem culpado para isso. A resposta já veio. O cara ele não fala, então ele não quer que as pessoas falem. O Flávio do Ângulo. Flávio Roca. Um abraço, um abreijo para ele. Ele falando que o uso de armas químicas pelo Iraque foi um fato histórico que não ocorreu. Esse é um rapaz inteligente. Sim, caramba, aí é outro nível, né? O Rogério Vidal, dia 7 é Dia do Trabalhador na Austrália. Poxa. E a gente não falou. Então já foi, né? Porque Merry Christmas, Australians. Porque lá já tá na frente. Já foi. Esse cara aqui é professor de geografia, cara. Ele manja dessas histórias complicadas aí de fuso horário. Schwarzenegger foi eleito governador do estado da Califórnia, Estados Unidos. Foi. Dia 7. E esse cara tá falando que não existiu. Foi. É o Rogério Vidal. Que é tão inútil que ele consegue mandar mensagem aí e aqui ao mesmo tempo. Tem 2 canais ao mesmo tempo. Um polvo, na verdade.
Esse daí digita com 4 Ayrton mãos. Senna não precisava chegar em primeiro para conquistar o tricampeonato. Cara, o que isso aqui tem a ver com uma pergunta? Eu não entendi nada também. É o Alexandre Sassá, que Aliás, quem fez a pergunta, só queria deixar claro que foi você dessa semana. E o que é a pergunta? Que eu não A sei. pergunta é essa que eu acabei de falar. Eu não lembro. Você não lembra? Não. Você lembra sim. Enquanto isso, a gente enrola porque eu digo, na sua opinião, qual fato considerado histórico não teria ocorrido? Mandei a mensagem no WhatsApp da rádio, mas não recebeu. O que é o WhatsApp da rádio? É esse? Não, eu acho que você pagou a internet, cara? Eu acho que não tem internet, cara. Eu acho que é isso. A gente não vai receber nenhuma mensagem, vai ficar todo mundo mandando no meu, cara. Provavelmente. Mas tem no Face também. Lá no Face eu abri uma coisa da pergunta. Vamos ver. Não tem nada ainda lá. Então o pessoal vai pela WhatsApp. Ela falou que melhorou o microfone. Melhorou, viu? Olha lá. E aí a Mérita, princípio moral, religioso, DNA familiar. Cara, o que isso tem a ver? Essas pessoas não estão bem. Elas não estão vendo esse programa, cara. Eu acho que isso é dentro de um hospital, alguma coisa assim. O nosso programa da semana passada foi o mais longo da história. Foi o mais longo. Hoje já está chegando às 400 e tantas 400 horas, porque, vamos explicar, não vamos citar nomes. Não vamos. Mas o operador... esqueceram de desligar. Finish. Né? Então, o nosso programa, quem quiser ouvir... Ele propicia momentos de reflexão. Ele ajuda tem o vazio, né? Tem o silêncio. Ajuda na meditação. É bacana, né? Porque você fica... Você tem 1 hora de dois idiotas falando. E depois você reflete. Depois você fica 200 horas. 270 horas. Né? A Raquel, que é uma cineasta, podia fazer, até montar alguma coisa. Opa, com relacionada certeza. a isso. Isso dá. A gente pode fazer um filme só com isso. Você, só com o espaço vazio. Você vai fazer pergunta? Total. O Melancolia explora um pouco isso, né? Essa dimensão do vazio. Também. Num outro âmbito, mas é muito forte, né? O Lars von Trier é um diretor que tem isso, né? Ele fez o Melancolia no finalzinho, saindo de uma grande depressão, né? O primeiro filme é o Anticristo, que é bem hardcore, que é bem forte. E esse já está no final e tem justamente essa questão da nossa pequenez perante o universo e essa questão muito forte do silêncio e do vazio e aonde a gente busca o vazio, né? Poxa. É filosófico. É filosófico. Gozado que as pessoas, né? Obviamente que não essas 4 pessoas que aqui estão, mas as pessoas costumam dizer assim, filosofia para isso, para aquilo, mas vai ver os cursos livres de filosofia. São cheios, cara. Vai ver Casa do Saber, Café Filosófico, vai ver audiência disso tudo. É impressionante. Os caras distribuem alguma coisa? Hoje eu estou fazendo uma propaganda danada. Eles distribuem alguma coisa, cara? Porque no nosso programa a gente oferece muita coisa para o convidado. Hoje, inclusive... Gelatina. Você quer um pouquinho de gelatina? É bom, é colágeno, né? É zero. É zero, olha. Mas isso aqui é a minha cara. Paçoquita, direto do semáforo, por favor. Essa é boa também, essa paçoquita. Muito boa. Uma para o Saulo Vitor. Obrigado. Né? Esses cookies são cenográficos? Não. Não, eu acho que não. Você sabe que tem uma senhora, uma amiga nossa, Márcia Mazzini. Ela fica mandando sempre eventos interessantes aqui na cidade de São Vicente. Né? Então ela já me informou. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a agenda cultural. Vários. Algumas coisas bem legais, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa de útil no programa. Falando em São Vicente, Baixada, Raquel, como você vê a produção cultural na Baixada hoje? Eu acho que a produção cultural na Baixada Santista é muito forte. Né? A gente tem uma coisa que eu acho que é bastante importante nesse momento do país. Enquanto a cultura está desmantelando, né, a gente continua numa resistência. Então você vê, não só em Santos, mas aqui em São Vicente também, uma atenção para a área cultural. Eles estão tentando reabilitar. Acho que na verdade já começou até um espaço de cinema. Sim, aqui. Já foi inaugurado, inclusive, essa semana, né, Marco? Foi essa semana. Eu acho que você... Qual que é o tema, cara? É esse daí. Então, mas eu acho que de uma certa maneira, Praia Grande também acaba tendo uma produção cultural forte. Eu acho que é importante a gente, na nossa região, trabalhar esse fortalecimento entre as cidades, para que a gente possa ter esse canal de expressão. Eu acho que hoje, apesar de todo mundo, em todas as cidades, assim, na maioria do Brasil, na maioria das cidades do Brasil, a coisa está sendo desmantelada, eu acho que aqui na Baixada Santista a gente está resistindo, né? E não está deixando de produzir, porque a arte é transformadora, né?
E a cultura é transformadora. E a gente pensar que cultura não é só arte e arte não é só entretenimento. Então, eu acho que essa visão a gente continua batalhando muito para que isso aconteça. E tem que acontecer. Então, assim, é difícil, não existe dinheiro. As secretarias de cultura de todas as cidades aqui, quando chega no orçamento da cultura é baixo. Mas a galera está conseguindo, nos coletivos, a galera está conseguindo se mobilizar e entender que isso é a resistência. A gente tem que resistir por aí. Fazer arte é resistir. Diego, desculpa, mas sempre. O Cláudio Provazzi, ele falou que ele vai levar o Pipo para passear. O Pipo? Pipo. Vai deixar de ouvir. Ele falou assim, na volta eu ouço. Né? Então, você lembra do Drupi? Puppy. Não, Drupi, que era o cachorrinho. Daquela senhora? Aquele cachorrinho do tiro certo. Será que ele morreu, cara? Não sei. Vamos investigar. É um outro caminho. Eu tô com medo da investigação porque essa daí... Vamos mudar de investigação. Vamos atrás do Drupi. Pode ser. Drupi eu aceito. Eu acho que é mais Isso leve. Não. Esse não. Daqui a pouco a gente... Vamos fazer um intervalo agora? Vamos fazer um intervalo. Muita besteira. Você vai sair, cara? Você vai... Muita besteira. Provavelmente já cortaram a gente. A gente só continua... Estamos no ar. No ar, na nossa cabeça. Tá certo. Dos times da primeira divisão. A CBF agendou 10 rodadas do Brasileirão durante a Copa América. Assim, jogadores brasileiros e sul-americanos poderão desfalcar seus times durante a competição. Além dos jogos simultâneos com a Copa América, no segundo semestre de 2020, rodadas do Brasileirão vão acontecer nos dias seguintes aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, o que também pode desfalcar os clubes do país. No Multidão Desligue, essa é a melhor! Voltou, cara? Voltou, óbvio que voltou. Tamo no ar, Mudinho? Aqui é tudo assim. Tamo lá? Rápido, né? Cara, olha, tem um negócio aqui que eu não entendi nada, cara. Eu sou uma pessoa que eu não... Tem um cara aqui que falou que gostou do programa. Chama Rogério? Não é Rogério. Mas tem outro que falou assim que Quer ver? Pergunta da semana, qual fato? A instalação do Estado laico é um fato histórico que não ocorreu. Outro cara que tá jogando bem aí com a gente. Não, é uma menina. Então pede desculpa. Essa daí tá pondo pra jogo a história mesmo. Desculpa. Essa daí tá. O combate à corrupção... Também, né? O ano passado era um fato histórico e que também não ocorreu, né? Mas, Diego, né? Parmênides, opa. Já comia paçoquita. Parmênides? Estão revelando aqui. Poxa, que É interessante. a comida do Brasil, né? A melhor comida. Agora, cara, na boa, onde ele jogou, cara? Parmênides? Jogou de ponta. De um lado ele, do outro lado Heráclito. Os dois faziam a ponta da frente. Em que time? No time dos pré-socráticos. Eles foram campeões do quê? Foram campeões do Ocidente. Né? Eles criaram essa bagaça que a gente chama de Ocidente, meu amigo. Então a culpa é dos caras? A culpa total é deles. Mas em que ano viveu Parmênides? Século V, né, antes de Cristo, sexto, quinto antes de Cristo, né? Você chegou a conhecê-lo? Conheci os dois. Sim. Uma mesa de centro, assim, os dois. Tive a oportunidade de conversar. Não entendi. Branca, lógico. Não entendi, porque era um grego koiné, eu aprendi outro grego. Sim. Mas foi muito legal. Beleza. Parmênides, Heráclito, Demóstenes, Anaxágoras, era um ataque. Tales de Mileto. Era o time inteiro. Melhor que Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe? Poxa, essa daí a gente aprende a falar. Eles eram pré-socráticos, então você imagina, se o Sócrates era aquele jogador, você imagina os caras, né? Socráticos era a Palinha, Geraldão, a Raí. Você é um cara muito inteligente. Estão dizendo aqui que hoje é aniversário do Vladimir Putin. Não sabia. Olha, será que ele está ouvindo? Provavelmente, né? Ele vai mandar alguma mensagem aqui. Eu espero. Ele vai mandar a mensagem em russo. Aquela foto do Vladimir Putin montado num urso, é verdade aquilo? E os nossos analistas aqui do programa estão verificando. Vamos verificar também, essa aí é interessante. Como chama esse pessoal desse departamento? Na Rússia tem bonecos vai interromper, eu tô perguntando. do Vladimir Putin, tem bonecos assim. Ele é uma sensação. E é curioso que todas as eleições dele são democráticas, né? Ele é eleito pelo povo
daquele jeito, mas ele consegue, né, se perpetuar. Cerca de 7 meses depois, em janeiro de 2010, estava em Mongaguá. Não, cara, não. Ai, meu Deus. Esquece isso aí. Você não vai ler. Isso aí vai dar problema. Eu soltei só 4 urgentes. Olha, eu não sabia do que se tratava, mas você dando essa dica, eu já até sei o que é isso. É então, melhor não falar, não. Esse é o problema. Isso aí pode dar um problema. Apontando para uma taça de açaí com banana. Duas coisas. Cléo Pires, tá? Cléo Pires. Ela vem no programa. Não vem no programa, mas disse ela escreveu pra gente. É o seguinte, ela tirou uma foto e falou que ela Com a estava camisa do aparecendo. programa. Qual que é a intenção? Eu percebi da Cléo. Tentei ligar pra ela, não consegui. Não sei nem o número, não sei nem onde ela mora. Ela não vai te mas eu atender, tentei. cara. Que é o seguinte, ela tirou uma foto, colocou assim, tô muito parecida com o astro do rock X, do pop e tal, não sei o quê. Ah, é? Porque sabia que a gente ia revelar alguma coisa aqui. Mas você acha que ela está querendo aproveitar a nossa oportunista? Quem não quer aproveitar Lógico. esse espaço nosso? Ainda mais que saiu de Mongaguá, você imagina? Saiu lá, chegou no mundo. Você conhece Mongaguá, cara? Mongaguá, eu não conheço Mongaguá. Tem muita gente que mora em Mongaguá. Eu não conheço. E você já passou de carro em Mongaguá, cara? Já passei. Você já foi para Itanhaém? Itanhaém. Porque assim, você vai de carro, aí você passa em Mongaguá, chove, aí chega em Itanhaém, Gente, tem sol. eu posso falar uma coisa de Mongaguá? É uma coisa muito curiosa dentro da minha carreira. Revelações do nosso Revelações. Ô, louco, meu! Você sabe que eu já fui narradora do Carnaval de Mongaguá, na Avenida Dudu Samba. Dudu Samba. Isso só mostra, né, a versatilidade e a inteligência da Raquel. Pela TV Mar, na época Manchete, era fechado um link, era uma coisa absurda, mas era fechado um link, narrava o Carnaval, escolas de samba e Cuca Errador, que também é uma repórter aí, bastante conhecida, hoje é assessora de imprensa da Prefeitura de Santos, era a comentarista e tinha que ficar é verdade, a gente fazia a transmissão ao vivo. O quê? Sabe quem desfilava nesse carnaval? Quem desfilava? O Guilherme. Esse Guilherme? moleque, o Guilherme de cabelo verde lá. Ele já tá esse moleque é rainha da bateria. Gente, era assim, a gente fez isso durante pelo menos acho que uns 3 anos, era transmissão ao vivo só pra cidade. Era uma coisa quase ilegal, porque eles fechavam um link só para a cidade e era transmitido o Carnaval de Mongaguá. Mas olha, falando sério, é muito difícil apresentar Carnaval. Ah, deve ser mesmo. É uma pessoa que tem que ter uma dinâmica e uma versatilidade. Imagina, e assim, as escolas de samba de Mongaguá tinham todo um, né, eles tinham, e eu recebia o enredo, com toda a questão da pesquisa, da parte técnica, era bem bacana. Eram umas 5 escolas, assim, né? Agora eu vou fazer uma pergunta séria. Poucos elementos. Eu lembro que tinha uma chamada, acho que Dragões da Real. Não, isso aí São Paulo. O cara não tem a menor noção do que ele tá falando. Tinha, tô falando sério. Dragões da Real existe, é uma escola de samba de São Paulo. Eu sei, mas tinha uma... Tinha Dragões também, tinha Dragões do Real. Dragões do Real. Não, acho que essa é Praia Grande. Mas eu acho que tinha uma chamada. Sim, era a avenida é Dudu Samba ali. Samba. É verdade. Dudu Samba. Ali onde tem todos os shows em Mongaguá. Exatamente, ali, né? Perto da... Ali que eu fui ver. Eu fui ver Tribo de Já, eu fui ver lá. E eu fui ver, não lembro mais quem. Só eu lembro. O que eu gostaria de ver foi esse, eu fui. Tribo de Já. Você foi do que? Uber? Não tinha Uber na época. Foi a pé? A pé. Morava perto da época, né? Morava em São Paulo? Pertinho. Pra ver Tribo de Já vale a pena. Muito. Eu gosto. Eu também. Aí, viu? E você chegou a desfilar no Carnaval? Nunca desfilei. Inclusive, vindo pra cá, escutei Tribo de Já. Que coincidência, é verdade. Você tá vendo como as coisas aqui... Você que tá um pouco fora da sintonia. Você sabia que eles eram cegos? São cegos. Né? Foz Beidon que não, que é o que canta e tal. Regueiros Guerreiros do Maranhão. Capital do reggae no Brasil, quiçá da América Latina e do mundo, depois da Jamaica. Com certeza. Que também sou muito fã. O que eu devo falar? Você não deve falar nada, porque você provavelmente não sabe nada disso. O que você tá falando? Cara, e se o cara quiser participar do programa? Vamos repetir. Caramba. Ele tem que responder a pergunta da semana. A pergunta da semana é, na sua opinião, qual fato considerado histórico não teria ocorrido? Pode ser sei alguma lá, coisa, né? Invenção do... Falou da roda, né? automóvel. Eu acho que é mentira a roda. Da roda. Do automóvel? Pode ser. O automóvel também. Não existe. Também eu acho que é uma coisa... E você? Depende. Você existe? Se eu penso, eu existo. Mas e se eu não penso? Cogito ergo sum. Penso, eu sou. Tá, mas e se eu não penso? Então aí você, cartesianamente falando, você não existe. Então o que eu tô Você fazendo depende aqui? da existência de um outro pensamento. E quem que tá pensando por mim? Pois é, não você.
Você tem uma existência nula. Cara, eu tô ficando mal. Eu tô também. Tô ficando meio tonto aqui. Gera altas doses de depressão. Ô, Raquel, diz uma coisa. Fale. Qual a grande tarefa, se é que há uma, porque a arte em si, mas a grande tarefa do cineasta? Eu acho que é contar histórias, né? Ou na ficção, ou no documentário, a gente gosta de contar história. E usa o meio audiovisual para contar essa história, né? Que vai impactar de uma maneira ou outra quem está assistindo, né? E a partir da obra você estabelece um diálogo sensível entre a cabeça do cineasta, né, o que foi pensado, o que foi sentido, e a plateia. E eu acho que essa é a base mesmo, né? Contar histórias é uma coisa incrível. E o cinema, de uma certa maneira, a arte audiovisual, ela faz isso e leva a gente para qualquer mundo, né? A gente assina um acordo imaginário de quando a gente vai entrar numa sala de cinema, que a gente vai ver um filme, a gente vai acreditar naquilo e vai entrar naquilo e vai vivenciar aquilo lá. Então, acho que essa é a grande tarefa, né? É trabalhar essa relação imagem e som, essa relação espaço-tempo, contando histórias. Por favor. Aproveitar uma especialista, eu não assisti, não tive a oportunidade de ver o Bacurau, né? O que tem de tão, o que teve tão especial para ser um filme tão premiado, tão eu comentado? Assisti o Bacurau. Você assistiu? Eu gostei. Eu tô para assistir. Eu até queria mandar um abraço. Você conhece o Gabriel Fernandes? Bolsa, você quer mandar um abraço pro Gabriel? Não. Fala que eu vou. Não, o Gabriel Fernandes, que é um ex-aluno da gente, que ele é responsável por um site que chama Engenharia do Cinema. E aí ele me convidou para assistir. Até depois eu quero te apresentar, porque é um menino... Eu tenho a impressão que aqui na região a gente tem muita gente que se interessa por cinema, né? Tem a Maiara, que é uma menina que é minha aluna atualmente. A menina é super bonita, ela falou, eu quero fazer cinema. Né? Eu falei, eu vou te... Eu não entendi porque você falou, menina super bonita, quer fazer cinema. Cara, você acha que eu posso falar isso de você? Não. Vou falar assim que você é um cara bonito? Cara, são coisas que não são excludentes, entendeu? Entendi. Eu tô dizendo que a menina... Ainda bem, né? Porque senão eu tava... Seria desagradável. Entendi. Né? É que você tem dificuldade para você percebe na linguagem, na análise do discurso, você percebe, né? Uma falta de categoria, né? O preconceito, a falta de educação mesmo. É grosseria mesmo. Total, sua. Então, mas é uma menina que ela quer fazer cinema. E eu acho maravilhoso. Maravilhoso, né, cara? Assim, aquela história. A gente entra nesse universo, não fica rico, não ganha dinheiro, não é mais assim. Você consegue transmitir coisas que às vezes, muitas vezes numa outra profissão, ou vivenciar coisas que numa outra profissão você não vai conseguir fazer. É o que eu falo para os meus alunos. Eu falo assim, gente, imagina que você tem como trabalho de final de semestre, não é nem de conclusão de curso, trabalho de final de semestre, você tem que entregar um curta-metragem, você tem que entregar um videoclipe. Tem galera que tem que entregar uma análise SWOT, né? Tem assim, nada contra, mas é muito mais bacana você ter que se fazer um filme do que você entregar uma planilha, um projeto. E o maluco do cinema, cara, é que você vai assistir o filme e você enxerga uma coisa que muitas vezes não é o que o cara que pensou no filme, né? Tinha imaginado. Mas isso aqui é bacana, porque vai do teu referencial pessoal, entendeu? E assim, e aí é que tem a troca, porque muitas vezes você tem, quando a gente vai pensar num roteiro, por exemplo, começar o filme, a gente tem que pensar na ponta final. Eu quero atingir quem, né? Para onde que esse filme vai? Então eu preciso pensar com a cabeça um pouco de quem eu vou atingir. Mas só que nesse meio, o que acontece? Tem gente que tem a sua leitura pessoal e vai por um outro caminho e que é tão incrível quanto. Porque a partir do momento que o filme começa a ser visto, ele passa a ser do público e não mais do cineasta. Perfeito. Ou da cineasta. Não é mais. O público se apropria disso. Então aí, bicho, é mil coisas. Tem gente que não gosta de filmes, assim, filmes incríveis. Você fala, como é que você não gostou? É porque naquele momento, na experiência de vida que aquela pessoa estava passando, ela não conseguiu entender. Por isso, quando a gente não gosta, a gente tem que prestar mais atenção do que quando a gente gosta, para poder entender qual foi o mecanismo que não deixou a gente curtir. Eu costumo falar das músicas do Chico Buarque. Você pega uma música do Chico Buarque, a primeira vez que você ouve, você fala, esse cara tá louco, né? Essa música é horrorosa. Aí você ouve a segunda, você vai entendendo, depois você fala, pô, esse cara é um gênio, né? Chico Buarque, a Cintia é muito fã do Chico Buarque, se ela estiver vendo, ela vai gostar. Quem que é? Minha esposa, minha mulher. Esposa não, mulher. Será que ela tá vendo, cara? Ela disse que ela tá, né? Eu falei pra ela que não, acho que não. E se você acabou interrompendo, não respondeu do Bacurau, porque tu interrompeu a resposta que ela tinha dado. Bacurau. Porque é um filme... Quer saber da opinião. Olha, eu vou falar que eu tive que ver Bacurau 2 vezes. A primeira vez foi muito impactante.
eu falei assim, gente, o que foi que eu vi aqui, né? Porque é tudo e ao mesmo tempo assim, é tudo que eu digo em termos de linguagem, é uma mescla de várias referências e ao mesmo tempo é muito do que é uma distopia muito real e muito próxima da nossa vida. E aí eu olhei de novo, fui assistir de novo com um olhar mais de referencial mesmo, mais crítico e tudo mais. Eu adorei o filme. Eu acho que o filme é uma arma... Vai virar, né? Vai virar, porque é uma arma muito potente contra o que está vivendo, contra o que a gente está vivendo agora, né? Perfeito. E uma outra coisa que é muito engraçada, se você pega O Cangaceiro, que é um filme dos anos 50... E aí você vê, é muito referencial, assim, você busca, você pega as referências, quando os cangaceiros entravam na cidade, o que acontecia, e tem muito a ver com que esses cangaceiros gringos, né, que vão para a cidade com esse intuito absurdo, assim, né, eu não vou falar, né, mas vejam o filme. E é muito interessante como ele vai retratar e ele vai trabalhar várias camadas de vários gêneros cinematográficos, que vai do humor ao suspense, ao terror, inclusive, e como aquilo tem a ver com a gente. Está no DNA do brasileiro. E eu acho que o Kleber Mendonça Filho, ele consegue fazer isso. Não, esse cara é extraordinário. Né? Ele joga o referencial do Nordeste, mas ele está falando com todo mundo. Brasil, né? Do Brasil. E numa linguagem universal, que extrapola. Porque você pega o som ao redor, você pega aquários. Gente, o que é isso? Eu acho que ele é um cara, assim, ele tem ele é um diferencial, ele é o cara que está pensando esse cinema de uma maneira maior, que eu acho que era o que os caras do cinema novo pensavam também, sabe? Essa galera que pensava numa outra esfera, mas o Kleber Mendonça Filho dialoga mais ainda com o grande público, não fica uma coisa tão cuca no lance, assim, muito cabeçudo, né? Muito cult. Puta, eu acho incrível. É impressionante. Incrível. Raquel, você disse que você faz a programação dos filmes em Santos, não? Do Cinearte Posto 4, sim. E como que as pessoas podem acompanhar? Então, a gente tem o Facebook do Cinearte Posto 4, tem o Instagram da Secretaria de Cultura, que é o Cultura Santos, e aí lá não é só a programação dos cinemas, mas toda a programação cultural da cidade. No Instagram eu acho bem bacana, é um canal bem legal de divulgação. Qual que é essa? Cultura Santos. Cultura Santos, né? E lá tem a programação do Cinearte Posto 4, do Museu da Imagem e do Som, que é uma sala de cinema, e das outras salas públicas de cinema. Hoje nós temos 6 salas públicas de cinema, né? O Cinearte Posto 4, que é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, que a gente não pode deixar morrer de jeito nenhum. Por favor, a melhor sala de cinema de Santos, ou da Baixada, talvez. Eu acho que é da Baixada. É o Cinearte, e que continua dele. Foi inaugurado em 91 e continua com a sua programação fiel ao cinema de arte, ao cinema independente. A gente tem o Museu da Imagem e do Som de Santos, que tem vários cineclubes acontecendo. A gente tem uma sala na Vila Criativa da Vila Progresso, lá em cima, parte mais alta de Santos, no morro, que é super legal, a sala de cinema lá. Uma sala de cinema na Vila Criativa do Morro da Penha, ali na Chácara dos Barreiros, ali embaixo, mas atende Morro da Penha, o Sabuó. E a gente tem a sala Toninho Dantas, lá no Cine ZN, no Centro Cultural da Zona Noroeste. E temos a Vila Nova também, uma sala de cinema da Vila Nova, que quem cuida da programação lá e das atividades é o Instituto Querô. Então, assim, todas essas salas a gente tem uma programação semanal, né? E assim, eu acho que tem um site, quero fazer uma propaganda deles aqui, porque é um site chamado Viva Santos. Não é da prefeitura, é um site muito particular, legal. Mas ali tem toda a programação de todos os cinemas. Quem gosta de cinema e quer uma programação atualizada, entra no Viva Santos, clica em cinema, que lá tem tudo, todas as salas, todas as mostras especiais, programação da Cinemateca Maurice Legiar, que também é uma programação muito legal. Os caras estão lá, firmes e fortes, né? A Patrícia e o Tiago, que são a filha e o neto do Maurice, continuam tocando a Cinemateca. E todas as mostras especiais, esse site eu acho ele bem bacana também.
Diego, seria legal que a gente colocasse todas essas informações que a Raquel está nos passando, no programa Mescla, na página. Né? Eu vou falar com o pessoal da imprensa para passar para cá também, com certeza. Voltando a uma coisa que eu estava comentando agora há pouco, como que a gente pode fazer para que a gente trabalha com jovens, né, com gente que está vai prestar vestibular, que tem interesse na área. O que você, se fosse professor de ensino médio, de curso pré-vestibular, o que você recomenda que a gente sugira? Além do óbvio, né, que é frequentar esses espaços que você está... Mas para a área do audiovisual, você está falando? Eu acho que uma coisa que é bacana assim, é sempre exercitar o entendimento crítico de uma obra audiovisual, sabe? É decupar esse trabalho. Porque, assim, trabalhar com curta-metragem eu acho que é bem bacana em sala de aula, porque são filmes curtos, você consegue... E aí você começa a entender o que cada imagem está querendo dizer, porque ali você tem uma mescla de todos os signos, da mise-en-scène, o enquadramento, tudo que compõe uma imagem, né? E o som, é óbvio que o som também é muito importante, está repleto de signos e de significados e significantes aí para o pessoal da semiótica, mas de uma maneira muito palatável, para a gente poder entender o que cada imagem, cada som está querendo dizer. Então, esse desenvolvimento crítico é muito legal, porque aí o jovem começa a entender a força que o audiovisual tem. É uma força, inclusive, documental, inclusive de ser um próprio referencial do seu tempo. Eu acho que se a gente pegar a história do cinema, a gente consegue, principalmente no Brasil, a gente consegue entender o que estava acontecendo em cada momento do horizonte da produção. Então, o que era produzido nos anos 50, nos anos 30, nos anos 40, 60, hoje em dia, né? Então, eu acho que esse é o discurso, né? Não assim, é chato, vou ver só o filme blockbuster. Não, é porque as pessoas, na verdade, o grande problema é a formação de público. As pessoas não estão habituadas a entender o cinema ou entender a arte audiovisual com um olhar mais crítico, né? As pessoas vão só para poder, quero fazer entretenimento, eu quero ver o filme que está na moda, né? Eu trabalho muito com documentário. Então, documentário é isso. As pessoas, documentário é chato, documentário é só desgraça, documentário eu não quero sair, prefiro ver o real no Datena do que ir ver o real. Nem o cara que fala que lê é chato, né? Existem diversos tipos de leitura, assim como existem diversos tipos de produção. Então, mas eu acho que assim, é bem legal utilizar o audiovisual como um instrumento pedagógico. Eu acho que é fundamental hoje em dia, porque é isso que vai acontecer, já está acontecendo com eles, né? Eles usam o celular o tempo inteiro e a imagem o tempo inteiro, né? Eu busco o tempo todo também, né? Indicar filmes, documentários. Agora, recentemente, por exemplo, está uma aula sobre a China. Tá num documentário muito legal no Netflix, aquele Indústria Americana. É bem legal. Não sei se você chegou a ver. E fez tanto sucesso, tem uma repercussão tão grande que numa segunda parte os produtores foram entrevistar a Michelle e o Barack Obama, né, como comentaristas, né, do documentário. Eu achei bem interessante mostrar esse retrato, né, esse novo momento também geopolítico da China chegando no mercado americano de uma forma bem consistente, né? Então, acho que essas produções, principalmente agora com mais acesso que a gente tem, elas são fundamentais para ampliar a cabeça deles e para eles perceberem o mundo cada vez mais transformado, globalizado que a gente vive. Porque se você chegar na sala de aula hoje, no ensino médio, pode até ser Fundamental 2, mas assim, no ensino médio, fala assim, quem já gravou qualquer coisa aqui com o celular? Todo mundo. Quem já editou? Quem já postou? Todo mundo. Então, quer dizer, já são produtores audiovisuais sem saber, porque existe isso. E olha, eu acho que todo mundo já teve essa experiência aqui com o aluno, né? Você pega o que esses caras fazem, você fica surpreso. É incrível. Né? Exatamente. E muitas vezes nasce assim, de um pedido de um trabalho, de tal, e de repente você olha e a escola, né? A escola em geral, ela está atrasada. Né? Exatamente. A gente fica, eu sou professor de química, para que o cara tem que saber um monte de besteira que eu ensino lá? Né? A gente poderia fazer com que o jovem estivesse mais próximo do mundo real, né? Porque o que a gente ensina muitas vezes o aluno pergunta, né, Diego, Saulo, a Raquel, para que serve isso? Para nada. Né? Exatamente. Tem muitas vezes que a gente tem uma programação a cumprir, né? A gente tem ali uma coisa programada e a gente muitas vezes sempre acaba servindo para o cara naquilo, pensar. Né? Né? Então, eu também não sou... Eu sou contrário a essa história que não tem que ter aula de química. Tem que ter aula de tudo, para aprender a pensar. Sim. Agora,
outro dia faz um tempinho, a minha filha falou para mim assim, pai, eu não estou entendendo esse negócio que está aqui na questão de química, que eu sou professor de química. Eu falei, eu também não estou entendendo. Porque era uma coisa idiota, uma coisa besta, né? Que Sim. O cara sonhou e resolveu perguntar. Isso também acontece mesmo. Mas eu acho que assim, essa é a ferramenta, né? A ferramenta é desenvolvimento do pensamento mesmo. Sim. Você tem que fazer com que... Porque é isso que está acontecendo hoje no audiovisual. A tecnologia, ela está tão avançada e ela está tão acessível que hoje você vê você vê várias produções com uma grande qualidade técnica, mas rasa, entendeu? Isso mesmo. Então, o grande lance é você usar essa técnica como ferramenta do pensamento. Sim. Quer dizer, o que eu quero falar, para quem que eu quero falar, como eu quero falar, para chegar lá na ponta final. Eu sempre falo para os alunos, vocês têm que pensar em... Assim, o cara sai do cinema, o que vocês querem que esse cara saia refletindo? O que você quer falar com o seu filme? Pode ser, assim, o mais banal possível, mas você tem que saber o que basicamente você quer que o cara saia pensando. Para você o discurso tem que estar claro. Né? Lógico. E Saulo, acho que o maior patrimônio que a gente tem nas mãos são os alunos. Sim. Porque é um monte de gente nova, inteligente, né? Existe algum tipo de interação, você que é a secretária adjunta de Cultura, né? Entre as duas secretarias, Cultura e Educação? As secretarias se conversam? Sim. É um trabalho que já foi pensado, principalmente nesses últimos 4 anos, com a ida do Rafael Leal para a Secretaria de Cultura. A gente tem 2 projetos lá. Tem o Hora da Cultura, que a gente leva circo, contação de história, teatro, cinema e música para dentro da escola. Não é a escola vai ver uma apresentação. Então, assim, toda semana, essas 5 linguagens estão dentro de uma escola da rede. Então, como tem a hora do recreio, tem a hora da cultura. Então, são profissionais que vão nessas escolas a fazer uma apresentação de circo e depois uma iniciação, né? Um bate-papo. O quarteto vai tocar e depois vai debater sobre música. O André Azenha leva um filme e depois vai debater sobre cinema. O circo é a mesma coisa, com o Sidney. A Camila Genaro faz a contação de histórias. E o pessoal da EAC, da Escola Livre de Artes Cênicas, faz uma apresentação também nos locais, com a peça Procurando Firme. Então, isso é a gente já vai dentro, não espera ter o ônibus, que às vezes não tem, ter a disponibilidade, que às vezes não tem. Então, está dentro do horário de aula, de manhã e à tarde. E a gente também tem um trabalho que é bem legal, que a gente faz bastante dentro da Semana da Educação, que é assim, os profissionais da cultura, nas diferentes áreas, tiram um dia do nosso trabalho lá na secretaria e vai trabalhar com não é nem uma capacitação, mas é uma reciclagem dos professores da rede em diversas áreas. Então, por exemplo, esse ano eu dei um workshop de como usar a linguagem audiovisual na sala de aula. E aí tinha professores das mais diversas linguagens, né? Não só para os professores de arte. Aí o André Leão falou sobre carnaval, o Márcio falou sobre oratória, teve mais alguém que falou, não me lembro agora quem foi esse profissional desse ano, que falou sobre música. E aí é essa troca, né? E fora todo o trabalho, principalmente na Semana da Educação, que é feito com os equipamentos culturais. O Escola Total usa os nossos cinemas para fazer uma programação para os seus alunos também. Então, isso é bem bacana. Eu acho que devia ser mais. Vou falar real. Também a família do aluno? Não? Sim, então, por exemplo, no final de semana, nas Vilas Criativas, é sempre falando, vamos lá envolver a família, mas eu acho que ainda falta. Eu acho que ainda era necessário ter um planejamento desde o começo do ano entre as duas secretarias. Eu não consigo entender, e eu não concebia isso na minha vida, assim, como que a cultura não dialoga com a educação. E esse diálogo, ele não era tão claro. Hoje está um pouco mais, mas eu acho que ainda tem muito a se fazer. Tinha que ter política pública nesse sentido. Isso é necessário. Mas tem um desafio, né, Raquel? É um desafio. E por isso que é empolgante. E a gente precisa cobrar, é o que eu falo. Eu estou secretária de Cultura, mas eu vou cobrar o que eu acho, né, secretária adjunta de Cultura, mas a gente tem que cobrar, porque daqui a pouco muda o governo, e aí, né? A gente tem que continuar nessa. Ô, Diego, no dia 12 de outubro agora, no Horto Municipal de São Vicente, comemorando o Dia das Crianças, vai ter uma atividade promovida pela Polícia Militar, né, das 8 às 16 horas,
um evento que chama Guardiães da Alegria. Né? Então vai ter, que legal. Bacana, vai ter Muito teatro, legal, cama elástica, oficina, sorteios, né? Então, convidando aqui, em nome do pessoal da Polícia Militar, para esse evento que vai acontecer aqui no Horto de São Vicente. No dia 12. Dia 12. Tem também aqui a Márcia Mazzini, que eu falei, Sim. ela mandou para a gente uma agenda de eventos na Pinacoteca, né, em Santos. E aí depois eu vou colocar isso a gente coloca na página quando acabar o programa. Então só para dar um aperitivinho, no dia 12 de outubro vai ter um recital de piano no Salão Nobre, às 17 horas. No dia 13 de outubro vai ter um coral, o coral Vozes de Santos vai se apresentar também no Salão Nobre. Então tem uma série de eventos aqui na Pinacoteca que a gente vai divulgar na nossa página. E eu queria agradecer algumas pessoas, cara. Abreijos? Abraços, vamos agradecer, cara. Eu sou do Abreijos. Vamos agradecer a Raquel? A Raquel. Opa, Raquel eu que agradeço. Agora, Muito no bom, começo, muito bem bom. no fim. Muito bom. Vamos agradecer o Mudinho? Não, né? O Mudinho Não errou precisa. muito, né? Errou. Vem errando muito. Não, eu acho que ele vai ter que Uma hora ser eu achei que substituído. muita gente está participando, mas era só reclamação. Tem gente falando em Procon, eu falei, o quê? O negócio tá feio. Mas vamos mandar um abraço aqui para o Aldecir, para o Weiner, para o Adriano, o pessoal aqui da Rádio Primeira que nos ajuda bastante. Para a Roberta Lemos, que é a madrinha desse programa. Para o prefeito Pedro Gouveia, que... Você cortou? Eu acho que... Continue na sintonia. Mais músicas. O calendário do futebol brasileiro de 2020 não vai ser muito amigável dos times da primeira divisão. A CBF agendou 10 rodadas do Brasileirão durante a Copa América. Assim, jogadores brasileiros e sul-americanos poderão desfalcar seus times durante a competição. Além dos jogos simultâneos com a Copa América, no segundo semestre de 2020, rodadas do Brasileirão vão acontecer nos dias seguintes aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, o que também pode desfalcar os clubes do país. Termina hoje o prazo para quem é correntista da Caixa Econômica Federal autorizar o crédito automático de até R$ 500 do FGTS. Quem fizer o trâmite pode ter o dinheiro liberado já na quarta-feira da semana que vem. A Caixa informou ainda que quem tem conta poupança individual terá os depósitos feitos automaticamente. O banco recomenda que, em caso de dúvida, o interessado procure uma agência mais próxima da sua casa ou do trabalho. Não desligue. Você está na melhor. Diego, desculpa, cara, mas eu tô meio chateado, cara. Por quê? Porque eu tava falando aqui, o cara cortou. De novo, eu falei, Vamos demitir esse cara. quarto erro. Vamos demitir esse cara, eu não aguento mais. Eu tava falando aqui, agradecendo as pessoas que nos ajudam. E esse canalha, desculpa a palavra, mas esse cara é um canalha, cara. Quarto erro. Aí eu acho que é meio proposital. Vamos demitir ao vivo. Eu acho que... Será? Será que a gente ganha like? Será que a gente ganha like? Mas com agressão ou sem agressão? Ah, não. Com agressão sempre, né? Tudo pela paz. Tá certo. Mas eu estava agradecendo aqui o Aldecir, o Weiner, o Adriano aqui da Rádio Primeira. Mandando um beijão para a Roberta Lemos, que é a madrinha desse programa. Ao prefeito Pedro Gouveia, que nos concedeu espaço. Ao secretário Sérgio do Carmo, né, que também confiou na gente. Né? E agradecer também a Raquel. A Raquel, de novo. Parece que o professor Rodrigues está acompanhando a gente. O professor Rodrigues está ouvindo. Talvez. Ele não deve estar bem, cara. Ele está sem aula. Ele é o professor Rodrigues. Ele dá aula de culinária. Grande mestre aí, professor de geografia. O professor mais homenageado da história maravilhosa. É o maior fã do Iron Maiden que tem. Ele teve show. Ele foi ontem. No Portuários. Portuários teve Iron Maiden no Rock in Rio e depois no Portuários. Portuários, eles vieram aí. E parece... Posso revelar? Quem abriu o país foi o Belo, né? O Belo abriu o show, mas eu queria revelar um negócio que é uma bomba. Que bomba. É a carta. Não, a carta... Não, eu não vou ler a carta, cara, mas eu vou falar no Facebook. Pode falar. Iron Maiden vai estar aqui no programa semana que vem. Ao vivo. Sério, cara. Bruce. Vão... Aliás, ele falou do Barack Obama, eu só queria dizer desculpa, Wayne, Barack, porque eu não consegui responder. Ele falou na hora, eu tô no programa. O Barack está participando. Barack Obama. Ele mandou carta. Ele e a Michelle, eles mandaram na hora, ele falou, obrigado. No nosso WhatsApp que não funciona. Não que não tem internet.
O aparelho é seu, algum problema aí tem. Mas você não pagou A Michelle boa, né? A Michelle. Vai ter sorteio, cara? Vai ter sorteio. Pra Hoje quem? tem o sorteio. Vamos sortear o chá, Leão? Vamos sortear, ou a pipoca. Mas você sabia que se a pessoa disser pipoca? o nome do mudinho, é que não funciona no WhatsApp. Não vale. Mas pelo Facebook, se as pessoas disserem o nome do mudinho, vão concorrer a um prêmio especial. O especial que está aqui no nosso estúdio. Eu sei qual é esse prêmio, vale muito. Então o que a pessoa tem que responder? Tem um valor sentimental, só participar. Mas fala o quê? Junta mais 8 pessoas para curtir a página. Nossa, isso é pirâmide. Que junta mais 8, que junta mais 8. E aí você tá vendendo daqui a pouco um creme Cara, o que e um shake. É só falar. O que a pessoa vai falar? A pessoa dá um curtir e convida mais 8 pessoas e prova que as 8 pessoas curtiram a página. As 8 pessoas da família. Porque eu queria te dizer isso, não deu tempo na reunião de pauta, mas estão boicotando a gente. Aí ganha o quê? A gente curte. Prêmio especial, cara. O prêmio especial. Tem 2, né? 2. 2 prêmios especiais. Vamos sortear os 2 juntos? Vamos sortear o sério agora, não o especial? Mas vamos quem pedir que vai pra sortear? Raquel e o Saulo? Vamos Quem fazer? é Saulo? Quem é? O Dinossauro. O Dinossauro. Ai, nossa. O que as pessoas... Por favor, mostra o livro. O livro, por favor. Aqui, ó, os 2 livros que o Gabriel Davi Pierin cedeu pra gente, pra dar de presente. Uma Estrela na Escuridão, o livro aqui em prosa, e Uma Estrela na Escuridão em quadrinhos. Esse livro é aquele que conta a história do Santos? Não. Conta a história do Santos, é outro. Não, então qual que é esse? Esse daqui conta a história do seu Andor Stern, o último brasileiro sobrevivente do Holocausto. Né? Ele esteve aqui no Guarani fazendo um bate-papo. O Gabriel bem traz bacana. bastante ele para cá também, né? Vai muito para São Paulo, Brasil afora, mas traz bastante ele para cá. Então vamos sortear um? Vamos começar por qual? Deles primeiro? Vamos começar por... Você pode começar pelo outro? Ou começar pelo outro. Cara, eu tô na dúvida. Seu desejo é uma ordem. Eu tô na dúvida, cara. Começa pelo Vou começar por esse, hein? Esse daqui, e se começasse pelo... Mas vou nesse daqui, ó. Vou mostrar pra câmera. Raquel, por favor, vamos ver quem ganhou esse... Vamos lá. Que rufem os tambores. E você pode ler pra que não pareça que foi jogada. Mas é Monsalvo. Por favor. Aldo... É estranho, é o Aldo que teve aqui. É o Aldo. E se ele quiser, como é que ele faz para pegar o livro? Para pegar o livro? Esse que é o problema. Você aqui, ó, Aldo, parabéns. Você vai entregar para ele? Oi? Você vai mandar pelo correio? Vamos mandar pelo correio? Peraí, agora o Saulo vai fazer outro. O Saulo agora, o segundo livro, Uma Estrela na Escuridão em quadrinhos. Vamos lá, Saulo. Por favor. Luiz Carlos Carlan. O professor Carlan. Professor Carlan, que provavelmente não está ouvindo a gente. Claro que não. Mas, enfim. Mas olha o legal de ele não estar ouvindo. Né? A gente não precisa entregar o prêmio também. Tinha que ser que nem... Tem que dar um ok, hein? Vamos fazer assim? Tem que dar um ok? No WhatsApp que não funciona. No WhatsApp, na página. Vamos pedir na página. Ó, na página. Tem gente reclamando porque nunca ganha. Nunca ganha? O cacófato. Nunca ganha. Bom... Aí tem prêmio semana que vem? Semana que vem tem prêmios, hein? A pergunta tem prêmio agora. Não, a pergunta... Prêmio agora. Esse é o prêmio relâmpago. Prêmio relâmpago, o que a pessoa tem que responder? A pessoa tem que... No prêmio relâmpago? A pessoa tem que conseguir mais 8 curtidas. Não, cara, mas vamos simplificar porque o prêmio relâmpago vale a pena. Tá, mais 6 curtidas. Não, retardado. Eu quero que você me diga alguma coisa que a pessoa diga. 3 curtidas. Não, fale, escreva. Oi, responda. Responda a pergunta da semana. Curtida é melhor que falar. É claro, pô. Curtida então, que faz o mundo curtida girar. É que o mundo Mas gira. O cara basta curtir e responder a pergunta da provar semana. que curtiu. Sim. E mandar um ofício. E vai concorrer e você já mostra o prêmio para eles. Posso pegar? Pode. Daqui a vai pouco causar você pega. polêmica. Daqui a pouco você pega. Falando em prêmio, o Marco, você não ia ler uma reclamação do ouvinte? Ia. Então... Qual que é a reclamação? Olha, tem a ver com banco. A gente ensaiou bem o... Tem a ver com banco, hein? A história do Santander? Opa, e aí? Então, aconteceu o seguinte, semana passada a gente deu uma carta aqui de um ouvinte que passou aqui por São Vicente. Aliás, só para dizer, todas as cartas de reclamação são direcionadas à ouvidoria e quando se tem resposta a gente faz a devolutiva aqui. Por favor, continua. Que ouvidoria, cara? A ouvidoria dos lugares, né, meu amigo? Cada lugar, ouvidoria do Santander, Nossa produção não mandou pra ouvidoria, cara. Caramba, você está atrapalhando o programa. Fica tranquilo, manda bala. Essa parte eu resolvo. O supermercado foi pra ouvidoria. Você concorda? Do supermercado, o que foi? Coisa simples, um banheiro que... Um banheiro que não fechou, uma rua preocupada pelo caminhão. Que não fecha a porta.
né? E tem um cheiro assim do campo um pouco pronunciado. Não era da questão do estacionamento ali? Também tem um problema que os caras descarregam o caminhão na calçada e quem estiver passando pela rua que se dane. Mas a reclamação da semana passada é que o cara estava passando aqui em São Vicente, ele tinha que fazer uma operação no caixa do Banco Santander. Ele parou o carro a... Posso mentir, cara? Pode mentir. 827 quarteirões de distância. Ele veio caminhando, entrou na agência, aí perguntou para a funcionária onde ficam os caixas, né? Aí ele foi informado que aquela agência não possui caixa. Aí ele falou assim, mas como que essa agência não possui caixa? Não, mas porque essa aqui é uma agência, inventaram lá um nome para... Só tem os terminais eletrônicos ali. Só tem os terminais eletrônicos, você não pode fazer nenhuma operação no caixa. Então, o que foi feito? Né? Foi enviada essa carta para a ouvidoria do Santander e também para o site Reclame Aqui. A gente está aguardando a resposta. A gente vai falar. E temos uma outra reclamação que envolve bancos, mas aí o problema não são os bancos. São bancos da praça, por exemplo. Não, o problema é... Se você já... Isso acontece em todo lugar, mas eu vou citar 2 lugares... a carta é longa, eu não vou ler aqui. É assim. Outra carta longa? Começa assim, quer ver? Vou mostrar para você como é que começa essa carta. Já que você está insistindo, notei que o homem tinha manchas brancas na pele e um nariz diferente. Eita. Ah, não. Essa você não vai ler mesmo, cara. Não é essa carta? Essa você não vai ler mesmo. Essa você não vai ler. É do saque. Não, então olha só. Se você vai na agência do Santander também, aí não tem nada a ver com o Santander. Tá. Que fica em frente ao Carrefour em Santos. Você já conseguiu parar o seu carro lá? Não. Por que não? Porque a agência está lotada. Então experimente fazer o seguinte, entre na agência. Não tem ninguém na agência, né? Se fosse 8 da noite, 9 da noite, ninguém que parou o carro na agência foi a agência. Então o cara vai na casa do avô, vai levar o periquito para tomar banho, o que sei lá que o cara vai fazer. Ele para o carro lá. Na cara de pau. E isso é um absurdo. Se você vai no Banco do Brasil, que fica em frente ao Van Gogh, na Floriano Peixoto, você não consegue parar o carro nem na rua. Porque isso em Santos. Em Santos, né? A gente pode citar aqui, eu não me lembro de cabeça de um endereço aqui em São Vicente, mas isso é em qualquer lugar. Então, o que essa pessoa que nos escreveu quer saber é o que pode ser feito, né, para que isso acabe. Para que haja um controle das vagas. Porque aquelas vagas são para as pessoas que vão fazer alguma operação no banco, né? E vamos mandar isso também para o Reclame Aqui quanto para o ouvidoria. Vamos mandar para o teu e-mail. Pode mandar, que aqui é o Reclame Aqui de Aí fato. você vai procurar. E se a pessoa quiser encaminhar uma carta para cá? Se quiser, ou pelo Face, Programa Mescla com Z, facebook.com/Programa Mescla com Z, ou pelo nosso quê? Pelo nosso WhatsApp. Mas tem um e-mail também. Tem e-mail? Você inventou, criou lá. Tem mesmo, Programa Mescla com Z, @gmail.com. Sim. Aí o cara encaminha, a gente vai ler a carta aqui. Ou manda no inbox. Aliás, nunca lemos a carta. Nunca lemos, então. O cara manda a carta para quem? Aliás, Nunca Lemos é parente da Roberta Lemos? É parente. Ah, olha só. Tudo parente, então. Sim. Tudo em casa. Outra coisa interessante que a gente sempre faz aqui no nosso programa é o horóscopo do convidado. Faremos, com toda certeza. Raquel, qual o seu signo? Eu sou leonina. Ah, não. Será que a gente tem? Não tem. Não. Leo? Opa! Posso falar o signo? Horóscopo? Por favor. Opa, graças. Leão é o signo mais supimpa para este ano. Seu ano começa com Vênus, se junta a Júpiter no meio de 2019. E em março de 2020 nascerá Junos, se for menino, e Vêmpiter, se for menina. Neste ano, o Sol atravessa Aquário, faz ondas e movimenta os peixes, esquenta os chifres de touro, faz o escorpião se esconder. E gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sal. Hoje é dia do compositor brasileiro. Leão está para Plutão como Libra está para a barriga, e Sagitário é signo de Otário, isto é, você é uma rima. Leão é extrovertido, revertido, entretido, convertido e mal vestido, ainda que use calça. Leão gosta de ser o centro das atenções e prefere o palco ao invés de um amigo kung fu. Leão é irritadiço, afobado, por isso prefere miojo ao invés de ravioli bolonhesa. De personalidade difícil e artística, leoninos são mamíferos e da tradicional família felina do conhecido cineasta italiano Federico Fellino. Graças. Gente, eu quero uma cópia disso pra mim. Mas, cara, vem cá, pode ver, você escreveu isso. Opa, eu faço mapas astrais e passo
para entidade. A gente não costuma fazer isso, mas nós vamos ter que fazer. O quê? A pessoa que quiser contratar os seus serviços de mapa astral. É só o WhatsApp que eu mando para a entidade Quevedo e a gente faz a leitura do mapa astral. Então você também é astrólogo, Diano? Olha, filósofo e astrólogo? Não, isso não confundam as coisas, ainda mais hoje. Exatamente. Uma coisa, Fiquei preocupado. outra coisa assustadoramente outra coisa. Assustadora. Né? Mas é isso. Pode mandar pro WhatsApp que eu faço a leitura do mapa astral. O que você sugere que a Raquel faça? Sugiro. A Raquel é uma mulher maravilhosa, linda, faz muito sucesso, mas falta algo. O que falta na minha vida? O que falta na vida da Raquel? Falta fazer um filme Fellini 8,5. 2. Mas aonde ela vai rodar esse filme? Não faço ideia, eu só faço mapas astrais, é isso que trabalho, é isso que produzo, e por isso estou indo de novo para além, onde ficarei caladinho. Veja que não ajudou em nada. Né? Não, mas tudo bem. Tá feito. Mas já isso aqui vai ser um guia para minha vida agora. Maravilhoso. Maravilhoso isso daqui. Você sabe que eu tenho Vou colocar no Instagram isso aqui. Um amigo que é esqueci o nome dele. Grande amigo. Grande amigo. É um amigão. De Esse cara, um dia ele me encontrou, ele escreveu uma frase lá que ele acha bonita, eu deixo no painel do meu carro. Então, eu acho que você deveria... Sim. Não, vou fazer. Isso aqui já vai pro meu Instagram. Samurai é um cara que faz stand-up, é um cara muito inteligente, lá de São Paulo. Gente, vocês têm que fazer um Instagram. Esse é o up-to-date do momento, hein? Eu só uso Instagram. Tô falando, o Facebook já tá ficando pra lá. Tem que fazer um Instagram. E eu tava feliz que a gente tinha aberto uma comunidade no Orkut. Acho que a gente tá um pouco por fora. O Orkut não tá caminhando bem. Pouco por Passa fora. o ICQ pro pessoal. O ICQ é tudo na vida, MSN, né? A florzinha. MSN é o nome? Tinha também. MSN, coisas que valham, né? Diego Marco F, meus amigos estão me torturando, dizem que busco me promover. Não. Você não vai ler essa carta, caramba. Cara. Tô falando que já deu problema. Você viu o que o segurança dele falou? Que ele usava máscara e não era propriamente ele que estava em todas as situações. Mas ele está em Mongaguá. Não vou entrar nesse mérito. Eu não vou julgar o mérito dessa carta, que eu fico um pouco assustado. Medo mesmo de processo, mesmo que a coisa é séria. E é como eu falei, vem coisa grande. E você acha que a gente corre risco de vida aqui? De vida eu não sei. Mas corre-se um risco sim. Vamos simplificar esse negócio. Essa carta, na verdade, quem trouxe foi o Mudinho. Foi. Então, se alguém aí tudo bem, aí a gente não tem. Ok, mas para aí. Não pode mais contar essa carta, não. Que ela é perigosa, inclusive. Né? Essas revelações são perigosas sempre. Eu tenho medo também, cara. Sempre. A gente pode tentar um jeito, manda pro Fantástico e tal, para eles... Né? Não tem aquele o cara lá que investiga lá? Não, né? Tem um detetive virtual. Detetive virtual aí. Caçador de fake. Não, e o Mr. M também podia ajudar. O Mr. M, pode ser. Vamos pedir ajuda, cara, porque quando a gente está enroscado... Falando em Mr. M, Raquel, qual o grande diretor de cinema na sua vida, assim? Olha só, gente, é uma pergunta tão difícil essa, né? Cara, a primeira pergunta inteligente que é feita nesse programa. Na história. Na história, cara. E veio de um corte. Olha, assim, eu tenho alguns, assim, que eu acho que foram importantes, assim, para minha formação, assim. Eu gosto muito do Fellini, como você falou, né? Eu gosto muito, muito, muito da Agnès Varda. Para mim, eu acho que eu posso dizer que ela é a cineasta que realmente me influenciou e me influencia. E uma mulher que morreu, né, há pouquíssimo tempo, com 90 anos, fazendo filme, né? Então, acho que ela foi da turma dos meninos da Novelle Vague, mas, sabe, assim, se destacou tanto. E era uma pessoa incrível, uma mulher que tinha uma cabeça incrível. Então, eu acho que ela, para mim, é a referência. Eu não sei se eu vou chover no molhado, se eu vou botar fogo na fogueira que já está pegando fogo. Gasolina. Mas gasolina, eu não sei, eu acho que quando a gente fala, por exemplo, pegar um nome bem conhecido, como a gente fala do... Sérgio Malandro. Não, quando a gente fala do... Qual é o nome dele, meu Deus? Me fugiu agora. Bozo. Não, que tem o sobrenome da cidade do Kant. Ficou fácil agora para todo mundo. Gogelsberg. É o... Gente, qual é o nome dele? Woody Allen. Woody Allen.
Ele vem aqui, parece uma coisa assim que às vezes é carne de pescoço, tal, mas ele consegue fazer de assuntos tão supostamente banais, coisas geniais, que sua vida parece que passa em revista nos filmes dele. É filme de roteiro, né? Ele é um grande roteirista, né? Ele é um grande roteirista. Se você for parar para pensar, e aí ele consegue, além disso tudo, né? Quando ele não está se autorrepresentando ele mesmo atuando, ele consegue fazer com que as pessoas atuem, assim, né? Sejam ele nesse... Ele tem essa coisa muito autobiográfica em quase todos os filmes, essa quase meio... todos, Mas eu acho ele um grande diretor de ator e de atriz, assim. Várias atrizes ganharam prêmios e Oscars com a direção dele, assim, né? E o que ele fez com a Cate Blanchett, por exemplo, em Blue Jasmine, que é uma versão feminina da Cate Blanchett do Woody Allen, que é uma figura estranhíssima. Eu acho ele incrível, mas é roteiro, né? O roteiro é muito forte e ele consegue traduzir um pouco e é meio terapêutico para ele, eu acho, né? Porque ele vai traduzindo um pouco o que ele é. Ele deu uma entrevista agora para o País e ele diz bastante isso daí. E aí ele cita, de novo, ele cita o Buñuel, ele cita o Bergman, enfim. Sim. É porque ele fala, os caras que faziam o cinema respirar mesmo, né? O Bergman é tal história, você tem que estar preparado para assistir Bergman, se você quiser um discurso cabeçudo, mas se você também quiser assistir Bergman por assistir, assim, você consegue ver, vai ter uma outra leitura, uma outra pegada, mas é um cara assim, ele é referencial, né, assim. E o Woody Allen bebeu dessa fonte, né? Ele bebe de todos esses caras. Ele nessa entrevista, inclusive, ele coloca as referências. De novo, ele bate em Buñuel e ele cai em Buñuel e o Buñuel é incrível também. É incrível. Incrível. Diego. Oi. Vamos sortear o prêmio Relâmpago? Não. Não, vamos sortear. Vamos sortear. Eu vi que você fez, enfim. Você sabe que tem uma câmera aqui, né? Tem. Então você tentou pegar escondido o prêmio, ninguém percebeu. Ninguém viu. Ninguém viu. Você acha que alguém tá vendo? Prêmio Relâmpago, vamos ver para quem vai? Vamos sortear de quem já tá aqui? Vamos fazer uma coisa bem profissional. Sortear do resto que tá aqui. Fala como participa. O cara falou. Ele fala, cara. Tinha que ter o áudio de palmas, hein? Tinha que ter o áudio de palmas. Merece. Cara, mas é um milagre no nosso programa. É um milagre. Mais um. Então, qual foi o primeiro? Qual foi? O primeiro é ter convencido a Raquel a vir aqui. Esse já é o terceiro ou quarto já. Ai, gente. Vamos sortear e vamos mostrar? Raquel, mas pera um pouquinho. Raquel? A Raquel de novo, então, claro. Depois o Saulo sorteia o segundo prêmio. Prêmio Relâmpago esse, hein? Ninguém espera. O da semana. Vamos lá. Amanda Vaz Vedovati. Amanda Vaz Vedovati. Vamos revelar? Vamos revelar. Olha o que ela ganhou. Noel, ai, que linda! Uma caneca do Papai Noel. Pra que ela vai usar essa caneca do Papai Noel? Pra quê? Para tomar um chá. Né? Mas é só na época de Natal. Opa, mas aí pode tomar um chá natalino. Então, podemos fazer a promoção com Olha, chá. com chá, combo do prêmio. Combo chá. De onde será que veio essa caneca? Essa caneca é o quê? Da China. Da China? China, provavelmente. Mas como que se fala Papai Noel em chinês? Eu não faço ideia. Aí é a Raquel eles não E vamos fazer uma pergunta inteligente para a Raquel. E o cinema chinês? Adoro. Eu não sei nada. Adoro. Tem um dos cineastas dentro dessa lista de cineastas que eu amo, se chama Wong Kar-wai, que é um chinês. É referência, né? Você tem o cinema chinês, você tem o cinema de Hong Kong, você tem o cinema de Taiwan. E aí, assim, a partir da década de 90, você tem um exponencial assim, enorme do cinema chinês, que é o dito cinema contemporâneo. E tem coisas incríveis, Lanternas Vermelhas, logo no começo, cheio de papaya verde. É um cinema bastante filosófico também. Muito. Mas é muito legal. E de exploração muito estética. Muito estética, né? Exatamente. O Wong Kar-wai é um cara que eu acho particularmente... É um cara referência para todo o novo cinema chinês. E tem grandes diretores aí, diretoras, inclusive, também, que é uma coisa difícil, né? Não na China, mas você tem hoje isso acontecendo. E eu, particularmente, é aquele cinema que você sai, né, para fazer a reflexão, você sai refletindo, você não sai do cinema sem algum tipo de pensamento ou algum tipo de transformação dentro de si. Eu te perguntei de diretor, e qual filme você acha assim, que mais te impactou nesses últimos tempos? Rambo impacta. Rambo 38. Rambo impacta. Rambo tem uma história de Rambo, né? Você sabia que o Rambo foi encomendado pelo governo Reagan, né?
ser feito. O Rambo, para ser o herói americano. O herói americano, ele pegou todos os elementos da contracultura e colocou num cara, porque o Rambo não é um guerreiro, ele é um guerrilheiro. Ele tem cabelo comprido e uma faixa na cabeça, que eram os hippies que usavam. Ele é vegetariano e ele é místico, porque ele tem uma pedra que ele... Então, eles pegaram esses caras, porque eles não tinham exército, estava todo mundo ferrado por causa da guerra do Vietnã. Aí o governo Reagan chega e fala, vamos fazer um herói. Aí é um cara que tá puto com o exército, né? Mas tem o amor à pátria. Então ele vai lá e salva. E é incrível, assim. Aí ele volta, aí todo a ripongada toda lá fala assim, olha, esse é o nosso herói. Quem diria, hein? Mas gente, é muito louco isso. Outra coisa doida, o Rambo 3, eu acho, não sei se é o 2 ou é o 3... Ele é o cara que vai dar treinamento no Afeganistão contra os russos para quem? Para quem? Pro Talibã. Olha aí, no Rambo. Tá lá. É muito louco. Bom, mas voltando, eu acho que você tinha perguntado foi... O seu filme mais... O filme que eu mais gosto, que mais me impactou ultimamente... gente, não, da minha vida foi Bonequinha de Luxo, que não tem nenhum grande pensamento reflexivo, mas tem muito. Eu assisti esse filme com 12 anos e, assim, para mim foi muito importante na minha vida, assim. É Blake Edwards, o diretor, baseado num romance do Truman Capote. É incrível, com a Audrey Hepburn. Tem toda uma... Eu acho muito moderno, porque fala da vida de uma prostituta e de um michê, né? De um cara que é sustentado por uma mulher. E tem a ver com a liberdade. Eu acho que naquela época, com 12 anos, eu falei, nossa, essa mulher é tão livre, eu queria ser assim, sabe? E aí... É isso, pra mim é um filme que eu tenho dentro do meu coração. Agora, tem filmes que realmente... Um filme que eu recomendo, que foi feito aqui em São Vicente. A maioria das cenas é rodada aqui em São Vicente, chama Sócrates, que foi desenvolvido pelo Instituto Querot. Que é um filme bárbaro, assim, é um soco. Ele é um filme sem perdão, assim, sabe? Mas é muito legal e aqui, foi feito totalmente aqui em Santos. Está ganhando vários prêmios, ganhou... o Christian Malheiros, que é aqui de São Vicente, morava no Quarentenário. Ele concorreu ao Spirits Awards, que é o prêmio o Oscar do cinema independente, com o Ethan Hawke, com o Joaquin Phoenix. É assim, é um filme que eu acho que vale a pena a gente ver, porque a gente vai se entender e vai olhar muitos lugares e falar, nossa, eu já passei por aqui. O centro de São Vicente toda hora aparece um filme, vale a pena. Tá no Roxy. Muito legal. Tá no Roxy, exatamente. E Raquel, as pessoas com certeza estão adorando o que você está fazendo aqui hoje, quer dizer, falando sobre cinema. Você tem algum canal seu? Não tenho, não tenho. Se eu quiser ouvir a Raquel falando sobre... Você sabe que eu tenho vontade, né, de fazer isso, mas eu nunca fiz isso. Eu tenho vontade, mas assim, meu tempo era muito maluco, né? E ainda é um pouco, mas assim, esse ano eu tô começando a tirar alguns pesos de mim, assim, e começando a pensar em coisas que vão me dar mais prazer e que vão me dar mais possibilidade de cuidar de mim, inclusive, né, do meu mental, do meu espiritual. Então, isso é uma boa, assim. Assim, durante muito tempo eu trabalhei com TV e eu fiquei muito exposta por causa dos programas, e daí de lá pra cá nunca mais eu fiz mais nada aparecendo assim no vídeo. Mas a gente está com um projeto, eu e mais 2 amigas de faculdade que se formaram comigo, 3, na verdade, a Tânia Maria, né, a Rosana Abreu e a Maria Ângela Deviene. E a gente está com uma ideia de fazer um programete aí mais para frente. Vamos ver o que vai rolar, vamos ver. Que legal. E se tem algum recado, as pessoas... Porque, sabe, tem 2 nomes. Em Santos tinha o Toninho Dantas. Sim. E aqui não é puxa-saquismo, mas eu tinha 2 nomes sempre ligados assim, a cinema, a promover, mexer na cultura da Baixada de forma geral. O Toninho Dantas e você. Ai, gente. Então, quer dizer, porque o Toninho Dantas, ele sempre foi um provocador. O Toninho Dantas cultural, não tem igual. Assim, é impressionante. Não tem igual. E você, é claro que tem muitos, mas você eu via como a referência feminina nesse segmento aí. Nossa, eu fico honrada por isso. E por isso que eu acho muito legal mesmo você ter aceitado o convite. Porque gente, podem me convidar a hora que vocês quiserem, porque é muito legal. Eu adoro participar e eu acho que vale a pena, assim. Mas que honra, adorei a dinâmica do programa, eu adoro. Que aula, né? A gente aprendendo aqui.
bastante sobre a vida cultural, sobre você mostrando todo o teu conhecimento, a tua inteligência. A vivência mesmo. É muito legal conversar com gente inteligente. Alto nível, né? Imagina, mas eu tô aqui, gente. Vamos combinar outra coisa. Eu tô aqui com 3 pessoas que também têm um altíssimo nível, né, gente? Vamos falar real. Não sei se você tiver algum primo, alguma prima, para substituir o Diego. Então. Desde que eu passe os currículos. Eu tô nessa luta aí. Não, porque vamos lá. Sei lá, o cara que mora no andar de baixo. Saulo, você conhece alguém que possa substituir o Diego? Difícil, hein? Vamos fazer essa votação? Vamos. A semana da pergunta da semana. A pergunta da semana é: quem que pode substituir o Diego? Isso, mas isso é a pergunta da outra semana. O Bruce Wayne? O Bruce Wayne, esse é ótimo. Mas a pergunta dessa semana qual é? Não tem ideia, cara. Qual, na sua opinião, qual fato histórico não ocorreu? Resumo é isso, não é isso? Descobrimento do Brasil? Pode ser. Pode ser que a gente ainda não esteja... Aliás, descobrimento é um assunto, né? Tá coberto, É mais invasão do que descobrimento. Total. Toma na orelha a invasão do Brasil. Vida, cara, invadiram o Brasil? Não. Quando foi? Não foi. Minha filha só dorme com essa música. É mesmo? Samba Enredo da Mangueira 2019. A sua filha já desfila, ela tem... Não? Tomara. Eu queria mandar um abraço pro Adnet, que ele também tentou falar aqui com a gente, mas o samba enredo dele da São Clemente. Foi eleito o samba enredo da São Clemente ou dele. Para o ano que vem. E o Adnet vai estar aqui a semana que vem. Não, ele só agradeceu, mandou um abraço. Abraço, Adnet. Quem mais você vai mandar um abraço? Só isso. Posso mandar pra Gabriela, cara? Queria agradecer a Raquel mais uma vez. Você quer mandar um abraço, um beijão para alguém, Raquel? Olha, na verdade, eu quero só fazer um pedido para que as pessoas não desistam de produzir cultura, de produzir arte nesta região, que a gente consiga continuar resistindo, porque isso é muito importante. Não dizendo não a qualquer tipo de censura. Isso é muito importante. O sucesso. Fechou? 7h30. Termina hoje o prazo. Agradecer as pessoas que tiveram paciência de nos ouvir. Agradecer demais a presença da Raquel. Dizer que a Amanda ganhou a caneca do Papai Noel com chá. O Aldo ganhou um dos livros. E o outro livro é o Luiz Carlan. Ganhou outro livro. E agradecer a presença do Saulo aqui, que é um amigão, um excelente professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. As portas sempre abertas aqui para oportunidade. Pô, eu quero voltar, hein? É só me chamar mesmo. Se você quiser voltar definitivamente, a gente dispensa o Marcos. Você, Diego, abraço. Abraço. Até semana que vem. Tchau.